Antes mesmo de você nascer, Deus já conhecia sua história. Essa é uma das verdades mais profundas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras das Escrituras. O Salmo 139, versículo 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Talvez você já tenha lido esse versículo muitas vezes, mas hoje eu quero que você pare por alguns minutos e reflita comigo sobre o que realmente ele significa. Porque esse texto não está falando apenas sobre o nascimento de uma criança, ele está revelando algo sobre a identidade de todo ser humano. Vivemos em uma geração que fala muito sobre propósito. Todo mundo quer descobrir o propósito. Existem livros, cursos, palestras e milhares de vídeos ensinando como encontrar o propósito de vida. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem: ninguém encontra o propósito antes de descobrir quem realmente é. Essa é a razão pela qual tantas pessoas vivem frustradas. Elas procuram um propósito sem conhecer sua identidade. É como alguém tentar cumprir uma missão sem saber quem o enviou. Quando Deus diz que viu o nosso embrião e escreveu todos os nossos dias antes que qualquer um deles existisse, Ele está nos mostrando que a nossa história não começou no dia em que nascemos. Ela começou no coração de Deus. Antes de existir um diagnóstico, antes de existir uma opinião das pessoas sobre você, antes de alguém dizer que você não era capaz, antes de alguém rejeitar você, Deus já conhecia cada detalhe da sua vida. Isso significa que nenhuma circunstância pegou Deus de surpresa. Talvez hoje você esteja assistindo a este vídeo pensando: mas a minha vida não parece ter propósito. Talvez você olhe para trás e veja uma infância marcada por rejeição. Talvez tenha crescido ouvindo palavras que machucaram profundamente a sua identidade. Talvez você tenha sido comparado, abandonado, desprezado, ou até acreditando durante anos que nasceu por acaso. Muitas pessoas carregam essa sensação de que são um acidente, de que não deveriam existir, ou de que Deus tem um plano para todo mundo, menos para elas. A verdade é que Deus nunca criou alguém sem propósito. Ele nunca chamou alguém para existir sem antes pensar em uma missão. O problema é que entre o propósito de Deus e a vida que vivemos existe uma batalha muito grande, a batalha pela nossa identidade. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente. Elas passam a vida inteira tentando descobrir quem são através da opinião das pessoas. Se alguém elogia, elas se sentem valiosas. Se alguém critica, elas acreditam que perderam valor. Se alguém consegue resultados, sentem que tem importância. E se fracassam, acreditam que perderam a identidade. Perceba como isso é perigoso. Quando nossa identidade depende das circunstâncias, nossa paz também depende delas. Foi exatamente isso que aconteceu com muitas pessoas ao longo da vida. Elas passaram tanto tempo ouvindo mentiras que começaram a acreditar nelas. E quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela começa a parecer verdade. É por isso que existem pessoas que, mesmo sendo amadas por Deus, vivem como se fossem rejeitadas. Pessoas que, mesmo tendo valor diante do Senhor, vivem tentando provar o próprio valor para todo mundo. Pessoas que foram criadas para viver em liberdade, mas continuam presas às dores do passado. É aqui que entra uma verdade muito importante. O inimigo não precisa destruir você fisicamente para impedir o seu propósito. Basta convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. Se ele conseguir fazer você acreditar que nunca será suficiente, que você nunca terá coragem de obedecer aos chamados de Deus, se conseguir convencer você de que Deus abandonou você, sua vida de oração enfraquece, se conseguir convencer você de que seu passado define seu futuro, você viverá preso a algo que Jesus já veio libertar. Perceba que todas essas batalhas começam na mente. Elas começam dentro da alma. Antes que uma pessoa abandone um chamado, ela primeiro acredita em uma mentira. Antes que alguém desista de um sonho, primeiro aceita uma voz errada como verdade. É por isso que conhecer a palavra de Deus é tão importante, porque ela não apenas nos informa quem Deus é, ela também revela quem nós somos nele. Talvez você esteja vivendo
exatamente esse momento. Você ama Deus, frequenta uma igreja, ora de vez em quando, mas quando olha para a sua própria vida, sente um vazio que não consegue explicar. Você percebe que existe algo maior esperando por você, mas não sabe por onde começar. E eu acredito que essa sensação acontece porque muitas vezes queremos descobrir o propósito antes de permitir que Deus cure a nossa identidade. Imagine um GPS. Você entra no carro e coloca um destino. Enquanto você segue o caminho correto, ele continua guiando você. Mas se em algum momento você entra na rua errada, o GPS não desiste de você. Ele simplesmente recalcula a rota. É exatamente isso que Deus faz conosco. Talvez você tenha passado anos andando por caminhos que nunca foram os caminhos que Deus sonhou para você. Talvez tenha tomado decisões motivadas pelo medo, pela rejeição, pela carência ou pela necessidade de aceitação. Talvez você tenha buscado sua identidade em relacionamentos, no sucesso profissional ou até em espiritualidades que prometiam respostas rápidas. Mas o Senhor continua chamando você de volta. Quando encontramos Cristo de verdade, não estamos apenas mudando de religião, estamos permitindo que Deus recalcule a rota da nossa vida. Isso não significa que Deus apaga a nossa história, significa que Ele redireciona nossa caminhada. É por isso que descobrir quem você é em Deus muda tudo. Quando você sabe quem é você, para de aceitar qualquer rótulo que o mundo tenta colocar sobre você. Você deixa de viver tentando agradar todo mundo. Você para de correr atrás de aprovação. Você entende que sua identidade não nasce das suas conquistas nem dos seus fracassos. Ela nasce no amor do Pai. A Bíblia mostra isso repetidamente. Homens e mulheres que encontraram Deus tiveram a identidade restaurada antes de viverem o propósito. Deus primeiro transforma o coração, fortalece a fé, cura as feridas e só então conduz a pessoa para aquilo que foi chamada a fazer. O propósito não começa com aquilo que você faz, começa com quem você é. Talvez hoje você esteja se perguntando: como eu descubro essa identidade? O primeiro passo é permitir que a verdade da palavra substitua as mentiras que você acreditou durante anos. Comece identificando quais são essas mentiras. Talvez você tenha acreditado que não é amado, não é amada, que nunca será suficiente, que Deus esqueceu de você ou que sua história acabou. Escreva essas mentiras, depois procure na palavra o que Deus diz sobre você, porque a voz que deve definir sua identidade não é a voz da dor, mas a voz do Criador. E Jesus disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Não é qualquer verdade, é a verdade de Deus sobre quem você é. E talvez seus pais tenham falhado com você, talvez pessoas importantes tenham decepcionado você. Talvez você tenha experimentado abandono, rejeição ou injustiça. Essas dores são reais e Deus não as ignora, mas elas não têm a palavra final sobre a sua identidade. Existe um Pai que permanece presente mesmo quando todos os outros falham. Como diz a palavra, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa promessa muda completamente a nossa perspectiva. Você nunca esteve sozinho, sozinha. Talvez não tenha percebido a presença de Deus em determinados momentos, mas Ele nunca deixou de escrever a sua história. Hoje, eu quero desafiar você a fazer algo. Não permita que as mentiras continuem definindo sua vida. Comece uma nova história. Comece uma nova jornada, uma jornada de cura, de restauração, de descoberta da sua verdadeira identidade em Cristo. Porque quando você sabe quem é, você também começa a compreender para o que você foi criado. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero deixar um convite para você. Muitas vezes, descobrir quem somos em Deus não é apenas uma questão de adquirir conhecimento. Existem feridas emocionais que precisam ser tratadas para que consigamos enxergar nossa verdadeira identidade e caminhar com liberdade. Por isso,
Eu desenvolvi o curso Quebrando Correntes, Cura Emocional com Propósito. Nele, nós refletimos sobre as feridas da alma, crenças que nos limitam, identidade, restauração emocional e princípios bíblicos que ajudam a fortalecer essa caminhada com Deus. A cura emocional não é o destino final, mas muitas vezes é o começo de uma vida vivida com mais clareza, propósito e liberdade. A Academia Alma Guerreira está apenas começando. Nos bastidores, estamos preparando novos cursos, livros e conteúdos para acompanhar você nessa jornada de crescimento espiritual e emocional. O meu desejo é que este seja um lugar onde você encontre conhecimento, encorajamento e ferramentas para fortalecer sua fé e viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida. E se você deseja caminhar conosco, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa lembrar que foi sonhado por Deus antes mesmo de nascer. Nunca permita que as mentiras do passado definam quem você é. Deixe que a palavra de Deus revele sua verdadeira identidade e conduza você ao propósito que o Senhor preparou desde o princípio.